7h49, confirmando 7h49. Tem entrevista chegando agora no Panorama 95. Olha, o Departamento de História do Centro de Ensino Superior do Seridó, SERES UFRN, com o objetivo de discutir a preservação, o reconhecimento e a valorização do patrimônio arqueológico regional, promoveu ontem em Acari o primeiro encontro de arqueologia do Seridó. Para falar sobre esse tema, né, a gente conversa agora com o professor Fábio Mafra, arqueólogo, que leciona no curso de História do SERES da UFRN. Professor, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Obrigado, bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Já falamos aqui nos bastidores de que foi um sucesso o evento de ontem em Acari? Sim, foi muito bom, teve um alcance de público muito bom e as discussões que se desenvolveram foram bem interessantes. Conseguiu reunir um público além da universidade? Sim, o público infantil, né, das escolas da cidade, representantes da sociedade lá de Acari e membros também de outros municípios que estiveram presentes. E o que foi interessante é que surgiu uma proposta de dar continuidade a esse evento em outros municípios. E o próximo provavelmente será Carnaúba dos Dantas, que cedia maior quantidade de sítios aqui cadastrados na região. Inclusive nós temos um Geoparque Seridó, né? Isso. E a tendência é que esses encontros aconteçam, por exemplo, nos municípios que estão presentes no Geoparque? O conceito de Geoparque, ele permite a gente introduzir uma gestão dessas áreas. O que a gente está tentando promover, inclusive com o pessoal que está encabeçando essa proposta, que já é reconhecida pela Unesco, é sobrepor o conceito de patrimônio arqueológico a esse conceito de patrimônio geológico, porque existem legislações diferentes. Uma gestão no patrimônio geológico permite exploração. No arqueológico, a gente tem uma tendência a preservar de uma forma mais restrita, para não perder esse registro da história da humanidade. Né? O pós-encontro de ontem, o que é que vai acontecer agora? Quais são os resultados futuros, por exemplo? Bem, propostas de educação patrimonial nos municípios, uma retomada desse programa e a iniciativa de realizar anualmente esse evento nas diversas regiões onde a gente tem já informações de sítios arqueológicos. O que é interessante é que, ao contrário de em outras regiões, que a pessoa pergunta, aqui tem sítio, é mais fácil a gente descobrir áreas que não... O difícil é descobrir uma área que não tem um sítio arqueológico. Então isso significa que nós temos milhares até de... A região do Seridó, junto com a região da Serra da Capivara, no Piauí, é uma das áreas mais importantes aqui do Nordeste. A gente tem a região de 7 cidades, a região do Catimbau, em Pernambuco. E aqui o Seridó, ele inclusive durante muito tempo, era o único lugar do Brasil, fora Minas Gerais, que tinha um enterramento numa cronologia muito antiga, né, de 10 mil anos. Porque não há a identificação de restos humanos tão antigos. A antiguidade ela vem sendo mais comprovada com as pesquisas recentes, ou seja, a identificação de outros esqueletos humanos em outras áreas do Brasil. Agora, para quem está em casa ouvindo, o que é que vem a ser um sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é um lugar onde pessoas do passado iriam realizar suas atividades cotidianas ou suas atividades religiosas. Era um lugar que atraía essas populações pelos mais diversos motivos, né? Porque era uma área próxima de recursos de água, recursos hídricos, porque era facilmente localizado na paisagem. E nesses lugares a gente encontra os vestígios que eles deixaram dessas atividades e tenta reconstituir, como um detetive reconstituindo uma cena de crime. A gente vai coletando o lixo dessa população, que é o que eles descartam, para tentar ver qual eram as atividades que estavam sendo realizadas ali. Às vezes um sítio ele é ocupado várias vezes ao longo dos anos e por diversas populações diferentes. Os mais famosos sinais são as pinturas rupestres, por exemplo? Aqui sim, porque eles são os mais evidentes. E o início da pesquisa ele estava concentrado no estudo dos registros rupestres. Mas vai bem mais além essa questão. A gente tem lá em Carnaúba um sítio com um cemitério pré-histórico
que ele tem enterramentos que vão de 2.500 anos até 11.000 anos, que são as datas mais antigas, e tudo indica que a gente pode chegar até 15.000, porque ainda tem áreas a serem escavadas no sítio e que ainda tem enterramentos, ou seja, é uma área muito importante para a arqueologia, não só do Brasil, não só do Nordeste, mas do mundo, porque demonstra como a nossa espécie, o Homo sapiens, povoou todo o planeta. E como a América, o continente americano, foi o último lugar a ser povoado pela nossa espécie, a gente tem aqui os últimos capítulos dessa saga, dessa diáspora. Que interessante, né? Num local como esse, onde você pode chegar a informações de 15.000 anos atrás, o que é que você pode encontrar, por exemplo? A gente encontra, geralmente são sociedades caçadoras-coletoras, que viviam de forma nômade, ocupando esses espaços. Então a gente encontra restos de sepultamento, restos dos alimentares dessas populações, as pinturas e as gravuras rupestres, que são os vestígios que mais chamam a atenção, e uma gama muito grande dos objetos que eles confeccionavam. Então a gente agora está conseguindo resgatar, por conta do desenvolvimento das técnicas de escavação, restos orgânicos, como palha, como cestaria, como inclusive restos de fezes humanas que a gente tem que estar conseguindo coletar nesses sítios, geralmente próximo das áreas de fogueira. E qual a importância dessa pesquisa? O que é que ela pode trazer de benefício para a sociedade? Aqui no Seridó, a gente tem uma sociedade que, para quem vem de fora, eu sou de Pernambuco, e quando a gente chega e vê o fenótipo da população, ou seja, a aparência da população, a gente vê uma herança indígena muito grande. Aqui a gente teve um povoamento que começa, um povoamento histórico, né? As fazendas chegam aqui na região do Seridó, depois do século XVII, XVIII, e principalmente a partir do século XIX. E o processo de ocupação dessa área levou ao conflito com essas populações indígenas. E uma herança genética ainda está presente na população atual. Então é comum a gente pensar em sítios arqueológicos como se fosse um objeto muito distante da nossa temporalidade. Aqui no Seridó não, a gente tem esses sítios, inclusive próximos da sociedade atual, ou seja, quem produziu esses sítios foram os antepassados de algumas pessoas daqui da região. É comum a gente ouvir as pessoas falarem que eu tenho uma avó que foi pega a casco de cavalo ou a dente de cachorro, né? Essa crença popular é exatamente uma forma de representar como essas mulheres indígenas foram introduzidas na sociedade, na sociedade que estava em formação no período colonial. Alguns historiadores defendem muito de que o nosso Seridó recebe influência judaica, né? Essas pesquisas podem também dar uma resposta com relação a isso ou não? A gente foca mais num trabalho de pré-história, ou seja, sítios que sejam anteriores à chegada do português aqui. Mas existe um outro arqueólogo lá no Laboratório de Arqueologia do Seridó, na UFRN, que trabalha com essa cronologia histórica. Então é como se a gente dividisse os sítios. Ele trabalha com as fazendas e a população que vivia vinculada a essa cronologia, e eu trabalho mais com as populações pré-históricas. Mas sim, só que o enfoque das pesquisas do professor Abraão Sanderson é exatamente as populações de baixa renda dessas fazendas. Então é possível que a gente encontre um contato com essas populações judaicas, né? Que não seriam judaicos, seriam novos cristãos, senão eles não seriam aceitos aqui na região. Se eles continuassem sendo judeus, eles seriam denunciados a praticar, né, sua religiosidade, eles seriam denunciados à Inquisição. Então eles fingiam. Inclusive, o professor Muraquitã afirmava que a espécie, que é o chouriço sem o sangue do porco, era uma forma desses cristãos novos oferecer chouriço para o bispo sem dizer que era judeu, sem dizer que estava evitando comer sangue de porco. Agora, como despertar, por exemplo, no seridoense a importância de preservar essa riqueza arqueológica? Através desses programas de educação patrimonial.
uma das técnicas pedagógicas dos jesuítas, quando chegaram aqui e buscaram converter essas populações indígenas, era concentrar na educação infantil, porque a criança leva a informação para dentro da família. Então a gente tem uma tendência a trabalhar com as escolas e demonstrar esses sítios e tentar demonstrar esta conexão temporal entre esse passado longínquo e a sociedade atual. Apresentando os sítios como um patrimônio e um lugar de memória dessas populações. Como a gente foi colonizado, conquistado por uma nação que veio da Europa e que essa nação dominava a tradição escrita, ou seja, produziu todos os relatos daquele período, essas populações que estavam aqui originárias e as populações africanas que foram trazidas para cá não deixaram um registro e a sua impressão do que foi esse processo. E uma das formas da gente resgatar essa história, resgatar essa raiz cultural que forma a sociedade brasileira é através das pesquisas arqueológicas. Ou seja, trazendo esta informação, a gente consegue estabelecer um vínculo entre essas três matrizes que formaram a sociedade brasileira e a sociedade atual. E os sítios seriam aquele bem que representaria essa raiz cultural. Como é que você vê a arqueologia brasileira na atualidade e quais seriam os principais desafios para o futuro? O problema da arqueologia é dinheiro. É uma pesquisa cara, que é extremamente meticulosa e que demanda um consumo de verba muito grande. Então, um dos grandes problemas atualmente na arqueologia é financeiro. Mas existem órgãos de fomento à pesquisa que permitem a gente realizar essas pesquisas. Temos também a questão agrária, né? Há um receio dos proprietários de terra que a presença de um sítio arqueológico na sua terra ela vai levar à perda da sua propriedade. E isso não é verdade. Isso é um mito. É um mito. Somente a área onde está o sítio é que precisa ser preservada. E a gente tem exemplos, inclusive, da forma como essa população pode utilizar os sítios como um recurso financeiro. Tem turismo, né? Turismo. Tem alguns sítios lá em Carnaúba dos Dantas que foram socializados, ou seja, montaram estruturas para a visitação desses sítios e quem gere a visitação é o próprio proprietário da terra. E isso gera uma economia complementar que faz com que ele não dependa somente da agricultura. Então é uma das informações que a gente leva nesses programas de educação patrimonial é exatamente tentar romper com esse mito da perda da sua propriedade. Não, inclusive pode incrementar a sua propriedade e aumentar o valor econômico da sua propriedade. Agora, muitos não sabem disso, né? Não. E tem uma outra vantagem, que quem tem um sítio arqueológico na sua propriedade não paga mais o imposto da terra. É uma das benefícios que o Estado dá para que a pessoa perca esse pedacinho de terra, que não vai ser a terra toda, vai ser somente a área delimitada do sítio. Porém, com o compromisso de preservá-lo. De preservá-lo, exato. E essa preservação cabe a quem? Ao proprietário da terra? Ao proprietário. A gente contribui para o IPHAN, que é o órgão, né, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ele promove a estrutura e o proprietário só tem a obrigação de conservar a estrutura. Ou seja, uma passarela de visitação, o IPHAN instala essa passarela, prepara o caminho para a visitação e o proprietário só precisa manter essa estrutura. Eu não sei se aconteceu desse jeito, mas salvo engano, na construção da barragem do Oiticica, surgiram alguns sítios arqueológicos que as pessoas não tinham conhecimento de que existiam, né? E a UFRN teve que entrar, teve que provocar o debate de preservar aqueles sítios. É normal acontecer isso? De repente a gente não sabe, nem tem conhecimento de um sítio que está presente na nossa região? É comum. Eu todo ano chega uma turma nova de alunos lá no curso de História e muitos deles nem têm conhecimento de que essa região tem esse potencial de história e de pré-história, né, de sítios arqueológicos. Às vezes a região do Seridó ela é mais conhecida internacionalmente do que pela própria população. E um dos motivos de eu ter vindo para cá foi exatamente acabar com o que eu chamo de arqueologia alienígena,
que desce o disco voador, escava o sítio, abduz o material e leva para os centros litorâneos. Não. A minha intenção era exatamente formar arqueólogos locais que permita a manutenção desse patrimônio aqui, né? E o que é interessante é que o evento de ontem foi realizado exatamente por 2 ex-alunos do curso que têm a formação em arqueologia, fizeram mestrado e que agora estão atuando nessa área de gestão patrimonial e de conservação dos sítios. É gratificante a gente participar de um evento desse, que são os frutos do nosso investimento. Nessa sua missão de formar arqueólogos aqui no Siridó, chegou aqui a nossa próxima pergunta. Existe ainda um preconceito sobre essa questão da imagem, da figura do arqueólogo aqui na nossa região? O que é que faz um arqueólogo? Eu costumo brincar que o arqueólogo é um catador de lixo e um profanador de túmulos. Só que com método, né? A gente não sai cavando como um tatu. E eu nunca tive nenhuma reação preconceituosa quanto ao trabalho da gente. É um trabalho que, inclusive, os próprios moradores, pelo menos nas experiências que a gente teve, contribuem para a realização das pesquisas. Tem o sítio que eu trabalhei na minha tese, o morador, que era seu Pedrinho, já é falecido, ele disse que guardava aquele lugar e não deixava nem caçador nem os bois entrar ali, porque ele sabia que num futuro alguém vinha estudar aquele sítio. Isso é emocionante para a gente, assim, ver a população local dando um significado que às vezes, e geralmente é a população rural, a população que está em contato mais direto com os sítios, dando mais significância a esses assentamentos do que a população urbana da região. Nos nossos séries não tem um curso de arqueologia, né? Ele é ligado à história, não é isso? Mas existe já o curso aquele de arqueologia? Existe em Pernambuco, existe em Sergipe e no Piauí. Seria um passo futuro, por exemplo, se o ganhar um curso como esse? É uma das intenções da gente, aproveitando esse novo contexto político que a gente está vivendo, e tentar promover o surgimento desse curso. Só que o diálogo com história e com outras disciplinas afins incrementa a arqueologia. A arqueologia ela precisa sempre estar dialogando com o curso de história, com o curso de antropologia, com geografia. Então, mesmo se formando uma graduação em arqueologia, a proposta é tentar não isolá-la dessas outras áreas afins para que o aluno tenha uma formação mais completa. Só uma curiosidade, por que a arqueologia ainda é um tema para a maioria dos siridoenses ou dos brasileiros desconhecido? Eu acho que por conta da forma como o Brasil foi formado. Na Europa, quando uma pessoa, por exemplo, um francês, vai fazer um buraco no seu quintal, ele encontra um nível de ocupação do período moderno, depois um nível de ocupação medieval, depois um nível de ocupação pré-medieval romano, depois um nível neolítico, depois uma ocupação paleolítica, que é a mais antiga, ou seja, ele consegue ver uma sequência histórica que permite criar uma sensação de pertencer a essa linha histórica, porque a última ocupação é exatamente a dele. Então, se há uma sequência, essa sequência trouxe a mim. Como a gente é um território colonizado pela Europa, houve uma ruptura nessa sequência histórica, e as populações que produziram essas sequências históricas tenderam a ser excluídas da sociedade como um grupo importante. Ou seja, as populações indígenas hoje, quando elas estão inseridas na sociedade colonial, elas não são mais nem vistas como populações indígenas. É uma discussão que está sendo revista atualmente, mas durante toda a formação histórica do país, os índios que se mantinham fora é que eram reconhecidos como índio. Então, ao entrar na sociedade, perdiam essa identidade e aí existia uma tendência a negar o passado histórico dessas populações, como se eles só tivessem essa historicidade a partir da chegada do europeu. Bom dia, professor. Bom dia. Só para lançar aqui um pouco de polêmica, né, na situação, e que me incomoda muito, né, a ideia, não sei se você já teve que sair aqui me ausentar, mas se não falou, é uma oportunidade.
para a gente falar da ideia de preservação histórica que acontece. Aí eu vou localizar, né? Caicó e a região do Seridó. Há muito problema nessa questão de... Tire-se pelos exemplos das grandes casas que em Caicó, das polêmicas de derrubar uma casa, né, de uma fachada histórica. Essa ideia de preservação da nossa história, do que acontece nos dias atuais, isso até é uma preocupação a longo prazo. Isso é grave, é preocupante, né? De que o caicoense, eu vou falar Caicó porque estamos aqui, né? Não tem essa preocupação de guardar as suas memórias. Não é restrito a Caicó, né? É uma tendência da própria humanidade. A gente gosta das coisas novas. Então, quando a cidade cresce, se desenvolve, há uma tendência de renovação. E é impossível a gente deter essa tendência de renovação. O que precisa é incrementar as políticas de preservação patrimonial. Por exemplo, colocar representantes dessas linhas de pesquisa nos órgãos públicos seria uma ótima solução, porque tiraria a centralização do IPHAN, que geralmente se mantém no litoral, e esses profissionais estariam mais voltados aqui para o interior para que realizem essa conscientização, porque é um processo de conscientização. A gente costuma pensar que essas coisas só acontecem no Brasil, mas os sítios na Europa, Lascaux, Altamira ou qualquer outro sítio desses de grande importância, tem uma porta de ferro e um cadeado gigantesco na frente para as pessoas não destruírem. Então o que falta aqui é uma ação do Estado, dos poderes políticos na proteção do sítio. Na preservação das memórias. E a necessidade econômica às vezes leva também à destruição dos sítios, como é o caso da barragem das Oitecicas, né? A gente tem um acervo ali de gravuras rupestres que infelizmente vai ser inundado. Não há como reverter a situação da barragem das Oitecicas. Mas uma das medidas que foi tomada, inclusive por equipes de arqueologia, é utilizar tecnologias de registro dessas rochas, que permite preservá-las em imagens que são fotogramétricas, não vai sair a palavra agora, mas que são registradas exatamente na mesma forma que a pedra está apresentada. Ou seja, é como se escaneasse a rocha e essa rocha ficasse no computador preservada. Então, é uma garantia que a gente não vai perder a informação. Perde o sítio, mas a informação fica preservada. É exatamente essa minha pergunta aí. Evidentemente que o auge, né, seria retirar as pedras, né, aquela coisa de guardá-las. Mas só o registro fotográfico, embora seja para guardar e não perder aquela memória, não perder aquele registro, só a fotografia é suficiente? Não, evidentemente não, né? Porque o sítio não é somente o lugar, não é somente o vestígio em si, o grafismo. O sítio também é o ambiente, espaço, é o ambiente, né? Então a gente perde a totalidade do registro arqueológico, porque um sítio desses de pintura é praticamente ou similar às igrejas que nós temos atualmente. A gente chama esses sítios de sítios simbólicos. Eram os lugares onde essas populações iam realizar seus rituais, iam realizar o enterramento dos seus mortos, iam fazer o batismo das suas crianças. Batismo como na Igreja Católica não, é furar a orelha, furar o lábio, ou seja, são outras práticas, mas é a introdução dessas crianças à vida adulta. Eram nesses lugares que eram realizados. Então, é como se você arrancasse o mural um mural pintado da igreja, colocasse no museu e dissesse agora pode passar o trator por cima da igreja. E aí é um exemplo claro de que evidentemente que a barragem de Oiticica, ela está, até por uma questão de necessidade hídrica da região, ela precisa ser construída, enfim. Mas, como o senhor está falando, só retirar a pedra não resolveria. A ideia que preservasse o local, o espaço. É nessa hora que a gente consegue entender aí o conflito entre o passado e o presente? Exato. Outro exemplo, claro, são as eólicas que estão chegando, né? Estão vindo também do litoral para cá e eles vão impactar um sítio que é extremamente novo, que a gente está trabalhando agora, que são os sítios de habitação dessas populações. Como o início da pesquisa estava muito voltado
para as pinturas rupestres e para os registros rupestres, essas áreas de habitação não foram identificadas. Os lugares onde eles pintavam não é um lugar propício para a habitação. Então eles saíam dos lugares onde eles estavam acampados para realizar as pinturas e depois voltavam. E a gente nunca tinha encontrado ao longo desses 40 anos de pesquisa, e foi somente um morador local que, por um acaso, encontrou uma estrutura de fogueira, né, os restos de uma fogueira dessa população, e comunicou a gente. Foi quando a gente atentou para esse novo tipo de sítio. A movimentação para a instalação dos ventiladores do parque eólico com certeza vai impactar esse sítio, que a gente está começando a registrá-los. Nesse caso, quais seriam os impactos dessa sociedade do ponto de vista de lugar, de espaço, daqui a, sei lá, 10 ou 30 anos? Destruição do registro, porque é como se fosse um livro escrito à mão que só tem um volume. E esse volume está sendo rasgado, como se a gente estivesse arrancando as páginas desse livro pela própria movimentação das pessoas. O uso do terreno leva. É desafiador, né? Mas não dá para manter, por exemplo, não dá para abraçar o progresso. Mantendo esse respeito à questão da arqueológica, é difícil. É o dilema e a nossa atividade. A gente tenta fazer com que não seja impedido o desenvolvimento da sociedade, mas também que a gente não perca a nossa memória. Porque um povo sem memória é um povo que está solto no espaço, no limbo, não tem referenciais culturais. Mas alguém vai perder, infelizmente, né? Não dá para balancear o progresso com a preservação, né? A gente precisa equilibrar. Eu acho que progresso sem memória é esquizofrenia. Qual é o futuro de uma sociedade sem memória? Não tem futuro. Não há futuro para uma sociedade sem memória. Você imagina as nossas crianças sem saber o que aconteceu no passado. Imaginava essa resposta. Imagine um menino que não sabe a história do seu pai, que não sabe a história do seu avô, que não sabe a história do seu bisavô, não sabe a história da sua família. Mas você acha que essa geração que está sendo criada é com esse objetivo realmente de desconhecer o passado, de não se importar com o que aconteceu ou não? Ou dá para mudar a chave? Eu acho que a gente consegue mudar, porque as crianças elas estão muito abertas a informações. E a experiência de ontem, com o colégio, a gente falando de temas delicados como canibalismo, as guerras históricas que tiveram, e as crianças são atraídas por essas informações. É como se eles buscassem também esse conhecimento. E o contato com os alunos demonstra isso evidentemente, ou seja, quanto mais informações a gente der, mais interesse a gente vai ter. Mas você não acha, por exemplo, que um tema tão importante como esse deveria estar na pré-escola? Eu acho que sim. E não está? Não. É um tema que vai entrar mais no segundo momento no ensino fundamental, né? E geralmente não há uma informação sobre a arqueologia da região. Há mais sobre o que está sendo desenvolvido nos restantes do país, mas a arqueologia do Seridó ainda falta nos livros didáticos. E essa questão da história no ensino básico ainda é um debate bem complexo. Complicado, porque eles querem acabar, né, com a história, porque, como eu disse, um povo sem memória é um povo perdido, e um povo perdido é um povo facilmente controlado. Professor Fábio, obrigado por sua participação. A gente passaria aqui a manhã inteira conversando, né, sobre esse tema, né? Quem está lhe mandando aqui um abraço aqui é o Felipe Viana, foi seu aluno, né? Foi meu aluno. Um abraço para ele. Ontem, quando eu coloquei aqui nas redes sociais que você vinha para cá, choveu de comentários, elogios de alunos, ex-alunos, né? E é um tema que tem que estar na ordem do dia, né? Isso, eu acho também. Eu espero que essa primeira entrevista seja somente um cartão de uma entrada na divulgação dessas informações. Eu acho que a gente precisa manter esse contato constante e retornar o conhecimento que é produzido na academia. Porque o objetivo da universidade não é formar professores para estar lá dando aula somente para os alunos e ficar nesse círculo vicioso. A gente produz esse conhecimento para devolvê-lo à sociedade. E quando a gente faz isso, a gente cumpre a função da universidade, da academia e do professor universitário. E abraçar também aqui o Jodson, não é isso? O Adriano Campelo. Jodson Silva, Adriano Campelo, que foram os produtores, né, do evento. E que lá no Museu de Acaribe permanece com a exposição, não é? Sim, a exposição começou segunda-feira e vai até sexta-feira.
em comemoração à Semana do Índio. Lá Ok, então, professor, obrigado pela sua participação. Eu que Volte sempre aqui, agradeço, viu? tá certo. Já encontrou o caminho aqui da rádio? Está mais fácil agora. Agora a gente chega mais fácil. Obrigado, professor Fábio Mafra, né?